Gente querida do terror, Nadina, sou Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Bom, hoje, dando sequência a essa história intrigante que serviu de abre-alas para o ano de 2026, continuaremos a acompanhar a saga de Maurício. Lembrando sempre, o vídeo que começa agora é o 0005/26, Relatos, Terror, Pacto de Vida ou de Morte, continuação. Porque ele é a parte 5 de uma história que vem desde o vídeo 0001/26. Então, bem-vindo se você está chegando agora. Mas se for o caso, antes de continuar, faça uma maratona. Vá aos vídeos 0001, 0002, 0003, 0004 e acompanhe o desenrolar da história. Pois se não o fizer, dificilmente irá entender ou conseguirá entrar no espírito da experiência que ora revelamos. Senhor Romário, definitivamente, toda piada repetida perde a graça. Até uma comida, por melhor que seja, se virar rotina, deixa de ser tão apetitosa. A repetição, ela acaba tirando o brilho. Até mesmo a gente costuma dizer, e é verdade, que a intimidade é a maior carrasca da admiração. É assim, tudo que é demais enjoa. E aquela minha situação, que no passado era razão de, tensão, empolgação, adrenalina, apesar do fato de eu estar dormindo, ela se apresentava como um convite a não acordar. Era bom demais, eu estava envolvido, mas aos poucos aquilo começava a me irritar. Porque eu não conseguia entender exatamente como e por que eu tinha aqueles sonhos. Por que eu via, a vida de tanta gente e também a presença daquela criatura de preta, enigmática, mal cheirosa, bipolar, ora uma candura, um anjo, ora um ser demoníaco. Aquilo tudo me incomodava. Fora isso, reações externas, alguns sons. A minha mãe me chamando, mandando eu acordar. Eu sentia a entrada do sol na minha cama, o que significava que o dia já tinha raiado, eu tinha que levantar. Embora eu odiasse estudar, trabalhar, eu era obrigado, pelo menos para satisfazer o meu pai. Dar, até um respiro para mim, me livrar de vigilância. Eu tinha que acordar, a cama já parecia que tinha espinho, eu não me acomodava mais, o corpo doía. E ao mesmo tempo, as histórias se multiplicavam. Eu ouvia aquele monstro gritando não, e a cada grito daquele surgia um fato diferente. E o impressionante que essa sequência de histórias me colocava em conflito, ao mesmo tempo que eu queria despertar, voltar para a vida, seguir a minha rotina. Eu pedi um tempo, não, só mais essa. Sabe aquela coisa assim? Não, só mais essa, só mais um minutinho. Tipo o famoso encoxar cama. E aí do nada, seu Romário, eu me vejo no alto de uma colina, oceano à frente, com certeza o Oceano Atlântico, e uma vista panorâmica do que era uma cidade portuária. Mas uma cidade portuária de muitos anos atrás. Embora a distância, eu percebia no estilo dos navios, via aquelas pessoas lá embaixo trabalhando.
Não dava assim para definir, mas algo dentro de mim dizia que eu estava longe do meu tempo. Uma coisa engraçada que, aliás, fazia parte daqueles sonhos extravagantes. E ali, eu vi um casalzinho apaixonado, a coisa mais linda do mundo. Ele, o Vic, ela, a Cissa. E aí eles estavam sentados, lá no alto, olhando para aquela imensidão. E abraçados, assim, de mão dada, ela deitada no ombro dele. E ele falando feliz que ia realizar o seu grande sonho. E ela muito triste, porque o que ele estava contando para ela mostrava que a relação dos dois entrava numa descendente difícil de reverter. Ele era pura empolgação. E o idioma que ele falava era compreensível para mim. Ah, mas os outros também eram. Não. Os outros idiomas e outras histórias eram totalmente estranhos. Mas por alguma razão eu compreendia o que as pessoas falavam. Mas aquele ali não. Aquele era familiar. E ele contava que estava dando tudo certo na sua vida. Que ele iria conquistar tudo o que desejava. E logo, logo, mandaria uma passagem para ela, para que pudesse construir a vida que tanto sonhava. Era linda a cena. Tinha muito amor, tinha muita lealdade, tinha muito desejo de crescer e ao mesmo tempo tinha a dor da separação. Daquela cena, eu tenho uma imagem incrível. Um quadro. Não fosse a figura daquela criatura negra observando o casal. Da mesma forma, em pé, passivo, sem tocar no chão. Ele flutuava. Em alguns momentos, ele chegava na beira do abismo. Eu até pensava, ai, que coisa boa se ele despencasse mais um passo. Ele ia e continuava flutuando. Era um absurdo. Aquela criatura estava em toda parte. E do nada, eu me vi num bar, uma espécie de taberna. E lá estava o Vic. Lá estava ele, servindo atrás do balcão, trabalhando igual um camelo. Mas também vendendo felicidade e contando para o seu colega de balcão que dizia, pô, mas você é maluco, não faz isso, isso é loucura. Ele, não é não. Eu soube que tem muita gente indo para esse mundo novo. É lá que está o futuro. Tem portugueses, tem italianos, tem alemães, tem até japonês indo para lá. E eu vou ficar aqui, nesse continente velho, decadente, trabalhando igual um escravo, para passar necessidade. Não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para mim. Aí o seu colega dizia, tá, mas como tu vai fazer essa viagem? Essa viagem é muito longa, essa viagem é muito cara. Aí vi que dizia, tu sabe que eu sou um cara de sorte. Tu sabe que eu tenho quem me ajuda, quem me apoia, eu tenho meu anjo da guarda, tu sabe, e ele não falou comigo. Mas o que tu tá falando? Dizia o colega. É que quando tu estava de folga, eu estava aqui falando dos meus sonhos com os fregueses, aqueles que frequentavam o bar todos sabiam. Nisso apareceu um homem, encostou no balcão e ficou apenas me ouvindo. Era um sujeito forte, com um rosto, sabe aquele rosto marcado pela vida, aquele cara que a gente via nos olhos que de repente era impossível de sorrir, parecia uma máquina, sabe, aquela coisa assustadora. E ele me escutava. Foi quando eu percebi que tinha outros homens com eles. E um daqueles chegou e perguntou, capitão, está na hora de partir, se for eu chamo os outros homens. Ele virou e disse, não é imediato. Deixa eles se divertirem, eles merecem. Aí, dizia Vic, eu gelei. Capitão. Aquele homem havia chamado a atenção, ele tinha algo diferente.
Então, depois que o balcão ficou vazio, ele que ficou ali um belo tempo, só com um aperitivo, não pedia mais nada, mas me olhando, me escutando. E de repente, aquela criatura cerrada, fechada, enigmática, falou, mas falou com, sabe, uma voz normal, uma pessoa normal. E disse: meu filho, interessante esse teu sonho. Aí Vic falou: não, não é sonho não, é plano e eu vou realizar. Aí o homem disse: como é seu nome? Eu: Vic, senhor. Pois bem, Vic, eu sou o capitão Teixeira. Eu sou do navio mercante. Quando ele disse o nome, Vic meio que, sabe, parou tudo. O tal do navio não era nenhum transatlântico, não era gigantesco, mas fazia viagens longas. E como era comum na época, era um navio cargueiro, mas tinha uma ala com apartamentos que eles alugavam para quem quisesse viajar. Não era uma viagem de turismo, não era um passeio, era uma viagem. E aqueles apartamentos, principalmente naquela época que estava todo mundo debandando, buscando outras, sabe, alternativas, para conseguir era uma luta e eram caros. Foi quando o capitão disse: você quer mesmo viajar? Então, eu te abro essa oportunidade, só que te digo, não vai sair de graça. Daí esse é o problema, então, é que eu não tenho dinheiro. O senhor acha que se eu tivesse eu já não estaria lá? Capitão: mas não estou falando em dinheiro. Você terá aqui ser útil, trabalhar, prestar alguns serviços. Nossa, vi que se encheu de felicidade. E ele olhava ao fundo, eu não preciso nem lhe dizer, né, senhor Romário? O que ele via era aquele monstro. Ele olhou para o homem: olha, qualquer coisa, eu limpo o banheiro, sabe, convés, qualquer coisa. Se precisar o senhor me amarra, eu vou nadando atrás, mas eu topo. Aí o capitão simplesmente: quanto eu devo? E que diz: não, nada. Quanto eu devo? Esse bar não é seu. Você não pode fazer cortesia com o que não lhe pertence. Não me decepcione. Vi que não, tá certo, desculpa, falou. Aí o capitão olhou: não, você não entendeu. Eu não perguntei quanto eu devo por aquilo que consumi. Eu quero aquela mesa e aquela mesa. E as mesas estavam assim, cada uma com 5, 6 homens bebendo. Vi que fez a conta. O capitão tirou um saco de moeda. Pá. Fique com o troco, vai lhe ajudar na viagem. Senhor Romário, quando ele viu o total, ele não acreditou. Era a sorte batendo a sua porta novamente. A sobra é uma quantia que com certeza garantiria que ele teria um começo de vida ao chegar na terra dos seus sonhos. O navio estava zarpando para uma longa travessia no Atlântico até Boston, nos Estados Unidos. Ele não acreditava. Ele só queria contar para Cissa que o sonho deles estava se realizando. E claro que ela, ao ouvir naquela colina, sentiu algo que qualquer pessoa sentiria no seu lugar. Dali por diante, o tempo se arrastou. Foram os 15 dias mais longos na vida de Vic, até que chegou a data. Ele não sabia se o que aquele capitão tinha falado era sério, ou se ele falou movido pela bebida, ou até por uma brincadeira, ou até tinha intenção, mas esqueceu, mas ele apostaria. Pegou a sua mala, o pouco que possuía, o restante deixou com Cissa, que já seria o início
do seu enxoval, até um pouco de dinheiro deixou para a moça, um pouco. Olha, era impressionante. Ele economizara por anos, mas a quantia que aquele capitão lhe dera era 3 vezes mais do que ele conseguiu acumular. Chegou ao porto na hora combinada e realmente deu para perceber que o navio estava pronto para partir. Os marinheiros davam o arremate final. Passageiros subiam, eram recebidos e conduzidos até os seus camarotes, até as suas cabines. Tudo dentro do conforme. Foi quando ele chegou, perguntando pelo capitão, ele percebeu que os marinheiros olhavam para ele assim, sabe? Com respeito, mas com um ar meio estranho. De repente, surgiu o capitão e disse: como vai, rapaz? Gosto de pessoas pontuais. Muito bom tê-lo por aqui. Aí o capitão chamou um marinheiro e disse: ó, mostre aos jovens seus aposentos. Ele não acreditava. Ele não acreditava. O homem estava realmente falando sério. Ele embarcou sem perceber que ao longe Cissa o observava e chorava. Ela não quis que ele a visse, mas estava ali, não dando um até logo, meu amor. No fundo ela sabia que nunca mais o veria. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. O marinheiro conduziu até onde ele ficaria. Não conversou nada. Apenas indicava por aqui, por aqui, por aqui. Educado, mas seco. Olhava assim com, sei lá, um certo desdém. Mas tudo bem. Ele não estava ali para fazer amigos. Quando ele chegou, ele ficou surpreso. Nossa, ele recebeu uma cabine pequena, mas com uma cama, um armário, uma mesa individual. Algo que ele nunca poderia sonhar. Ele imaginava a fortuna que seria aquilo se tivesse que pagar. Foi quando o marinheiro falou: deixe seus pertences aqui, a chave, e venha comigo. Eu vou mostrar qual será o seu trabalho aqui. Perfeitamente. Ele seguiu, chegou na cozinha, onde tinha um homem gordo, negro, forte, que comandava as panelas e toda uma equipe. Foi quando o marinheiro o apresentou. Ó, tá aqui o homem que o capitão falou. O chefe olhou. Tudo bem, muito obrigado.
Ó, rapaz, é o seguinte. A coisa aqui funciona assim, 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 assim. Cada um tem sua função e cada um tem que cumprir. Nós temos uma forma de agir com o mar calmo ou com o mar nervosinho. Então deixa eu te explicar e te mostrar exatamente o que você vai fazer. O senhor Maria escutava. Aquele homem mostrava uma eficiência, um conhecimento do seu ofício, um espírito de liderança. Bom, só pelo corpanzil já seria o suficiente, mas não. Ele era firme, mas educado. Grosso, grosseiro, não podia ser diferente. Mas tratava todos em igualdade. E quando o Vic recebeu as suas funções, ele disse, Nossa Senhora. Porque ali era o seguinte, trabalhava 12 e folgava 8. Trabalhava 12 e folgava 8. Independente da hora, teria que estar no posto. Porque a cozinha tinha que funcionar. E aquela cozinha, comparando com o número de pessoas, de passageiros, de tripulantes que iria servir, e o número de profissionais que prestariam esse serviço, nossa! Olha, dava para dizer, a equipe tinha que ser o dobro. Em outras palavras, os que ali estavam tinham que se desdobrar. E também ficou claro, tinha a hora do café da manhã, a hora do almoço, a hora do jantar. Se fosse no turno da noite, poderia jantar, teria um lanche na madrugada e o café da manhã. E só. Se fosse pego comendo um gomo de laranja, a coisa ia ficar curta. Tá claro? Não, sim senhor, sim senhor. Nada, não, sim senhor, sim senhor. Sim senhor. Ordem dada, tudo explicado, ele perguntou, quando é que eu começo? Já devia ter começado. Suas 12 horas começam a contar a partir de agora. Rapaz, ele foi, se dirigiu a um local ali cheio de armário, viu que tinha um que era seu, quando abriu, estava só a roupa de trabalho ali, era tudo muito bem organizado, porque se fosse só um cargueiro seria diferente, mas não, tinha passageiros. E não é brincadeira não, tinha 30 cabines que eram vendidas. E a coisa saía no capricho. A refeição dos passageiros era nos seus aposentos. Não tinha restaurante, não tinha bar, porque era um cargueiro. Então, o restaurante entregava na hora certa café da manhã, almoço, jantar. Se não fosse querer, por alguma razão, nós não vamos tomar café, nós não vamos jantar, tinha que avisar com antecedência. Porque a refeição, embora incluída, não se aceitaria desperdício. E outra, os passageiros, eles tinham um local demarcado que poderiam transitar. Fora daquela área, a presença deles era proibida, liberada só para membros da equipe. Era tudo muito claro, muito limpo, muito organizado. O capitão era respeitado. A viagem começou. Os primeiros 4 dias foram assim, normais, incríveis, cansativos, muito trabalho, muito trabalho. Mas no final do 4º dia, o capitão foi até o restaurante e falou para Vic, olha, não faça nenhuma refeição aqui. Hoje você é meu convidado para jantar. Nossa. Ele percebeu que todos olhavam, mas imaginou ser uma gentileza que o capitão fazia assim, tipo em rodízio. E chegaram o dia dele.
Talvez o capitão quisesse saber o que ele estava achando, quisesse falar alguma coisa do trabalho, enfim, ele foi. Ao chegar no alojamento do capitão, ele até se surpreendeu, não era nada assim acima de. Não era com regalias, não, era normal, confortável, mas normal. Aí ficaram conversando quando o jantar chegou. Claro, vi que conhecia o rapaz, cumprimentou, ele baixou a cabeça e saiu. Estava tudo muito bom, mas algo estranho no ar. A conversa fluía normalmente, mas de repente começou a ficar num tom estranho. E o capitão começou a alisar a mão de Vic. Ele ficou meio que sem ação. Mas ele olhou ao fundo da cabine e viu aquele homem de preto, só vendo a situação. Mas de alguma forma, ele se tranquilizava, porque desde criança ouviu sua mãe falar que ele tinha um anjo da guarda. E muitas vezes esse anjo apareceu para ele e o ajudou em situações difíceis. Só que chegou um determinado momento, o capitão levantou, foi num armário, tirou um vestido. Ele olhou para aquilo, o capitão disse, bonito, né? Ele, mas o que é isso? Eu não estou entendendo. Eu quero que você vista. Ele é mais adequado ao nosso jantar. Vic levantou e disse, mas de jeito nenhum, não vou vestir isso aí não. O rosto, a fisionomia do capitão se transformou. Não era a firmeza, aquele ar meio que misterioso que ele mostrava quando o conheceu no bar. Não era toda a delicadeza e educação que ele transmitia quando começou aquela reunião. Era um ar determinante. Quem manda aqui sou eu, sabe o estilo? Vista. Você concordou. Você concordou que viria para a viagem, que seria bem tratado, que não lhe custaria nada, muito pelo contrário, você seria remunerado, realizaria seus sonhos, mas teria que prestar alguns serviços. Vista. Vic Sandor. Meio que ele tentou sair. Quando ele tentou sair, a porta estava trancada. E aquele homem olhava para ele tipo, não tem como escapar. Já que não dá para resistir, relaxe. Ele veio para cima do rapaz, tentando puxar e abraçá-lo. Sabe aquela coisa de partir para os finalmente? De repente ele nem queria ser tão acelerado, pensava num jantar romântico, a coisa acontecendo devagarinho, aquele ar de sedução, mas diante da reação do seu convidado ou presa, ele resolveu mudar a estratégia. E ele era muito grande, muito forte. E não tinha como se desvencilhar, ele abraçava, ele tentava beijar o rapaz, era um monstro, era uma coisa. Só que tinha uma espécie de candelabro, canto assim. Numa daquelas tentativas de se desvencilhar, Vic pegou aquela peça que era de ferro e deu e pegou na cabeça do capitão, que caiu. Quando caiu, ele meio atordoado tentou puxar da arma. Aí deu tempo de Vic chegar e chutar. Chegar assim, o homem deitado, e levantar aquele candelabro e ouviu aquela figura. Faça. Você me deve, faça. Vic levantou. Mas daí ele já percebeu, ele encarou nos olhos daquele homem deitado a raiva, a tara, enfim, os sentimentos que estavam presentes até há pouco naquele rosto, tinham ido embora. Ele mostrava que estava surpreso e assustado. E que largou aquilo, abriu a porta e saiu. Quando saiu, já tinha os marinheiros chegando, porque haviam ouvido a gritaria, tinha ouvido toda aquela situação.
Aí eles chegaram, ergueram o capitão, perguntaram se ele estava bem. Ele disse: eu estou bem. Vão atrás dele. A partir de agora, eu não o quero mais dentro do meu navio. Bom, o homem mandou, está mandado. O navio chegou a Boston. Vi que não estava a bordo. E na verdade, ele nem esteve ali. Porque entre os registros de passageiros e tripulantes não constava o seu nome. Cissa o esperou uma vida inteira, torcendo, sonhando que ele tivesse chegado ao destino e realizado seu sonho, mesmo sem ser ao lado dela. Senhor Romário, eu não conseguia entender quem organizava aquela bagunça sincronizada, mas percebia uma reação diferente no meu corpo, já não estava mais prazeroso. Cada vez a confusão mental aumentava, eu não sabia se era sonho, o que era. Passou a ser uma tortura. Tinha hora que eu estava de volta com a agonia do Hugo, preferindo se jogar de um penhasco a vitimar o seu irmão, ou até mesmo com Rainer naquele bote, optando em se jogar naquela água gelada para não agredir o assustado Richard. Era aquela coisa, ia, voltava, de repente é o Ciro lá exposto para levar o flechaço do general Cleo. Eu queria gritar para ele sair de lá, mas não conseguia. Mas quem gritava era aquele monstro, era aquele não, era algo assim absurdo. Eu tentava me mexer na cama, eu não conseguia, eu não tinha mobilidade, e surgiu algo novo, uma dor de cabeça terrível. Eu ouvia a voz da minha mãe me chamando, ouvia até a minha maninha Érica ali dizendo: mãe, pede para acordar, mãe. Eu sentia apenas a falta do meu pai. Como é que podia meu pai estar agindo daquela forma? Porque normalmente quando a minha mãe me chamava a primeira vez, eu não atendia, ele vinha e me tirava da cama com tudo. Tava tudo muito esquisito, muito esquisito. Eu tava nervoso, eu tava aquela vontade constante de mijar crescia. E outra coisa, aí a dor no estômago, uma cólica, o que está acontecendo? Eu tenho que ir no banheiro, mas não dava, a dor de cabeça, aquele transtorno, aquele monstro gritando. Eu digo: o que está acontecendo? Daí eu dei um grito: mãe, me ajuda, mãe, eu quero acordar. Seu Romário, de repente eu olho para cima, eu vejo uma parede branca, escuto minha maninha gritando: mãe, ele acordou, mãe. Eu vejo tudo embaralhado, aí aparece a minha mãe, me deu um abraço dizendo: meu filho, eu sabia. E o pior é que eu olhava do lado, aparecia aquele monstro, aquela coisa vestida de preto, sempre constante nos meus sonhos. Poxa, era mais um sonho, era mais uma situação que eu não conseguia explicar o que era realidade, o que era sonho, o que estava acontecendo. E eu tentava me mexer, o corpo doía, eu tinha uma ânsia, sentia cheiro ruim, realmente eu tinha feito o que não devia na cama. Puta, voltei a ser criança, que absurdo, que vergonha. Pensei em levantar para o banheiro quando eu olho, a minha mão esquerda está presa no ferro da cama por uma algema. Eu digo: que porra é essa? Isso começa a chegar mais pessoas, eram homens de branco, eram mulheres. Aí veio uma mulher e injetou algo no meu braço e eu apaguei. Eu apaguei e dormi fundo. Ai, que coisa tão boa. Não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Que o fundo. Ai, que tranquilidade. Aí de repente eu vejo uma estrada. Meu Deus, eu vejo um caminhoneiro. Eu digo: não, vai começar tudo de novo. Até onde vai essa loucura? Eu vejo o caminhoneiro, eu vejo aquele jovem dirigindo seu caminhão, feliz da vida. Eu sabia, porque ele estava feliz. Ele estava chegando em casa depois de uma longa viagem. Só que na cadeira do carona do seu lado estava aquele monstro, estava aquela figura. Ai, vai começar de novo, eu não aguento mais. Que algema era aquela
Que cama era aquela? O que a minha mãe e a minha irmã estavam fazendo ali? Quem era aquela mulher? Que injeção foi essa? Ou não teve injeção nenhuma? Não, não teve. Tudo faz parte do mesmo pesadelo. Que loucura. Aí o caminhoneiro encosta em casa todo feliz, com um presente para a esposa e para a filha, mas só que quando ele se aproxima, ele percebe uma movimentação estranha. Ele não sabe o que está acontecendo. Era a polícia, era a ambulância. O que houve aqui? Meu Deus do céu, o que houve aqui? Quando ele desce, vem o seu pai. Vem o seu pai tentando segurá-lo. Ele, pai, o que está acontecendo? Pai, o que está acontecendo? Não entra aí, meu filho, não entra aí, meu filho. E ele foi entrando, aí ele se deparou com a esposa na sala e a sua filha ao lado. A casa tinha sido invadida por um asqueroso que morava na vizinhança, e ele conhecia, ele não conseguia aceitar, as pessoas falavam com ele não escutava, ele estava que nem eu, num mundo de choque, ele não ouvia nada, ele não via ninguém, mas ele tinha certeza, e eu tinha conhecimento, onde o asqueroso havia se escondido. Ele não pensou duas vezes, subiu no caminhão, foi até o lugar, pegou a arma, eu não quis nem cuidar, eu ouvi, não quis nem continuar. Estava acontecendo tudo de novo. Ele chega no asqueroso, assim, que está ali se escondendo e coisa, que pede pelo amor de Deus. Ele aponta a arma para o infeliz e aquele monstro, faça. E eu acordei de novo. Aí eu acordei mesmo. Eu abri os olhos, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Não estava nem minha mãe, nem minha irmã. A cabeça continuava doendo. Confirmei que o meu braço estava algemado e tinha um homem estranho na minha frente. Aí eu olhei para ele, eu estava zonzo, perguntei, quem é você? Ele riu e disse, um dos seus pesadelos. Aí eu não entendi se ele sabia o que eu estava sonhando, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia onde eu estava, mas como é que ele pôde falar em pesadelo? Seria coincidência? Aquele homem realmente existe? Nisso entra uma enfermeira e diz para ele, o senhor não tem autorização para entrar aqui, o seu lugar é ali na porta. Ele não falou nada, só deu um sorriso para mim assim, deu meia volta e saiu. Aí eu perguntei para aquela enfermeira, que ali eu sabia que era enfermeira, eu digo, eu estou no hospital. Ela disse, descanse, mas onde eu estou, o que está acontecendo? Ela disse, descanse, fique calmo, tudo vai ficar bem, o pior já passou. Eu digo, mas o pior do que? E a minha cabeça, porque está doendo? Eu vou te dar um analgésico, fique tranquilo, procure descansar, durma. Eu digo, não, dormir não, eu não quero ver aquele monstro. Ela olhava para mim e dizia, calma, se acalma. Foi e injetou mais alguma coisa num caninho que saía de um tubo que eu achava que era de soro, mas devia estar cheio de veneno. E mais uma vez eu apaguei. Eu não sei precisar o tempo. Eu não entendi de nada. Eu só sei que, graças a Deus, quando eu voltei a mim, eu já não estava mais com aquele cheiro horrível. Alguém tinha limpado a minha cama, alguém tinha feito a minha higiene. Foi quando eu fiquei sabendo que eu tinha saído de um estágio de coma de 14 dias. Eu dizia, não é possível coma, não, pelo amor de Deus, que é isso? Eu estava dormindo, eu estava em casa, coma do quê? O que aconteceu? E outra, por que eu estou algemado? Como é que eu estaria em coma, algemado, se eu levantava, ia para o banheiro, se eu ouvia minha mãe? Aí de repente eu comecei a pensar, será mesmo que eu levantei? Será mesmo que eu ouvia minha mãe me chamando? Era imaginação ou ela chamava? Será que eu estava em coma? E por que a dor de cabeça? Por que a algema? Quem era aquele homem que entrou no meu quarto dizendo que era um dos meus pesadelos? Eu só tinha perguntas, nada tinha lógica, tinha coerência. Eu estava assustado. Nisso chegou Dona Cida e Érica. Ai, as duas chegaram felizes. Passaram por aquele troglodita na porta que só olhava. Aí sentaram, conversaram comigo. Ai, filho, você voltou, filho. Eu digo, mãe, pelo amor de Deus, me fala, o que está acontecendo? Ela também me falou. Mais uma vez eu ouvi que estava saindo de uma coma, que estava desenganado, que os médicos já diziam que eu não teria volta, e se voltasse seria uma ameba. Mas eu digo, mãe, mas o que houve? O que houve comigo? Ela falou, você levou um tiro na cabeça. Meu Deus. Aquilo foi um estrondo. E de repente eu vi a cena.
eu vi a cena. Eu parado na frente de um mercado, tentando entrar no carro no estacionamento, onde eu fui alvejado na cabeça. Aí eu falei, mãe, tiro na cabeça? Mas por quê? Nisso, aquele homem mais uma vez entrou no quarto e disse, tá com amnésia, bebê? Esqueceu? Não adianta, não será brincando de esquecido que nós te esqueceremos. Nisso a minha mãe surtou, sai daqui, seu infeliz, sai daqui, sai daqui. Aí chegou o médico, olhou para ele assim, eu vou ligar para os seus superiores e vou pedir que tire-o daqui, o senhor não tem capacidade, competência para cumprir suas funções, o senhor é um irresponsável, mistura o pessoal com o profissional, suma daqui, eu não quero o senhor aqui. Ele disse, essa porta não pode ficar sem vigilância. Ele disse, então eu vou chamar um policial, não competente, um indivíduo igual ao senhor, suma. E olha, o médico, suma antes que eu chame a segurança. Aí quando ele viu o tamanho dos seguranças, ele foi saindo do quarto, mas olhou para mim e fez assim, ó, a gente se vê, tá benzinho. Seu Romário, eu senti o ódio vindo daquele homem. Eu senti o ódio. Mas quando ele foi sair da porta assim, eu senti ele meio zonzo, sabe? Aí o segurança que eu acompanhava disse, algum problema? Eu não sei, não tô bem. Aí eu fui no canto da parede assim, começou a vomitar no corredor do hospital. Aí o próprio médico que havia expulsado o cara do meu quarto foi até ele para ver o que estava acontecendo. E eu olho assim, eu vejo a sombra daquele homem de preto. Eu disse, pelo amor de Deus, o que ele está fazendo aqui? Aí a minha mãe perguntou, ele quem, meu filho? Mãe, a senhora não está vendo ele? Ela olhou para mim e disse, quem? O seu anjo da guarda? Senhor Romário, com aquela frase da minha mãe, ficou tudo muito claro para mim. Na verdade, eu não sonhei com vida de jovens diferentes. Não. Na verdade, Sr. Romário, por mais absurdo que pudesse parecer, Ciro, Rainer, Hugo, eu e os outros tantos que sonhei eram a mesma pessoa.